estaremos lendo o versículo 28 desse texto bíblico que nos diz da seguinte forma: E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Meus queridos irmãos e amigos, nós estamos quase chegando ao fim da análise do capítulo 1 do livro de Gênesis. E nesse versículo 28, eu quero falar sobre a bênção divina para o relacionamento sexual. É interessante perceber que nesse versículo que foi lido, o texto é enfático. Observe bem o que ele diz para nós. E Deus os abençoou. Perceba que nós temos aí a declaração de que está falando tanto para Adão como para Eva, na formação da conjuntura da vida a dois. E é interessante nós atentarmos que agora vem a ordem de Deus: frutificai, multiplicai, enchei a terra. Primeiramente, Deus se volta para a vida no sentimento do relacionamento a dois, da produção, da multiplicação. E em segundo lugar, ele realça outra vez a capacidade do homem em dominar o seu próprio habitat, no seu próprio meio e a terra na qual ele habita. Deus não somente criou o homem e a mulher para a felicidade ou prazer sexual. Primeiramente está em voga essa questão. Mas observe que o texto diz que ele os abençoou. Note que essa bênção divina sobre esse casal não está se tratando aqui de uma dádiva, mas está tratando-se de uma função para o qual Deus estabeleceu o relacionamento sexual. Você pode analisar que a produtividade em todos os aspectos da multiplicação, da frutificação, ela é bíblica. Quando você lê Gênesis, nesse mesmo capítulo, versículo 22, Deus dá a ordem, e Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Então, Deus tem uma ordem para os animais, Deus tem uma ordem para que haja multiplicação nas aves, nas águas, com os peixes, mas agora Deus se volta para a multiplicação dentro da vida a dois, que se dá através da relação sexual. É bom entender que no capítulo 2, que ainda iremos estudar, Deus fala o porquê da criação da mulher. Não foi apenas para a procriação de filhos, mas para o prazer e o deleite da realização, tanto da parte do macho como da parte da fêmea. Mas aqui está a questão da produção, da procriação, da produtividade. É isso que você pode perceber na leitura do 28. Deus abençoa, mostrando que a vida a dois, o relacionamento entre o homem e a mulher, dentro dos intentos divinos, é algo abençoado. Por isso que Hebreus 13:4, a Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Então, perceba que o matrimônio aqui tem uma bênção divina. Inclusive, para a relação sexual, Deus está comprovando tudo. É interessante perceber que aqui você tem, primeiramente, a função para a qual Deus estabeleceu a vida a dois entre o homem e a mulher, a procriação, a multiplicação. O texto deixa claro que Deus mostrou um grande interesse pela família, especialmente pelo relacionamento sexual do casal. E isso é comprovado por essa presença do verbo
os abençoou. Nesse particular, essa bênção evidencia uma ação de Deus voltar-se completamente para esse casal, favorecendo grandiosamente. Nós podemos entender aqui que o casamento, dentro dessa visão bíblica, ela coaduna-se com o que Jesus Cristo falou lá em Mateus 19. Quando nós fazemos esta leitura do texto bíblico, está bem claro para nós, nesse propósito do casamento, para a vida do relacionamento a dois, a multiplicação da família, o crescimento, o povoamento da terra por meio do homem, da multiplicação, é totalmente bíblica. E o próprio Jesus Cristo ratifica isso. Mateus 19, 5. E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O interessante é que essa procriação, a estruturação da vinda da família que acontece por meio da relação sexual, ela é totalmente bíblica. Quando nós atentamos para a palavra do Senhor no Salmo 128, versículo 3, a Bíblia fala dessa capacidade da mulher produzir, multiplicar. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, e os teus filhos como plantas de oliveira à roda da sua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Então perceba que o relacionamento sexual para a procriação tem a bênção do Deus Todo-Poderoso. Essa bênção aqui, como já vos falei, trata da função para o qual Deus está estabelecendo o casamento, a vida a dois, a procriação, a multiplicação, a produção. É isso que nós podemos perceber. A bênção divina aqui é para isto. Então, queridos, nós podemos analisar que na bênção que Deus concedeu para Adão e Eva, está presente essa frutificação e também a multiplicação, mas continua a capacidade do homem dominar o seu próprio ambiente, o seu próprio meio. Uma prova é que nós podemos, mais uma vez, fazer uso da palavra de Deus no livro de Salmos, no capítulo 8, versículo 6, até o versículo 8. Diz assim: fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo de seus pés, todas as ovelhas e bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que passa pelas veredas dos mares. Então, Deus entregou o domínio para o homem. O grande problema é que esse domínio foi sendo perdido a partir do momento em que o homem peca. E quanto mais ele continua na prática do pecado, ele vai se afastando dessa capacidade de domínio e passa a ser dominado pelo seu meio, pelos seus desejos. Nós podemos ainda analisar a palavra do Senhor no texto de Tiago, no capítulo 3, versículo 7. Olha o que nos diz a palavra do Senhor. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Prova-se que mesmo em pecado, o homem ainda tem a capacidade de dominar, de sobrepor-se, de se sobressair. Mas quando ele não se deixa dominar pelo Espírito Santo, ele passa a estar dominado nos seus próprios desejos. O mais importante é nós entendermos aqui que a bênção de Deus acontece para que haja essa prosperidade. Essa bênção, ela vai sendo perdida pelo homem devido ao aumento do pecado e à desordem que vai surgindo. Mas se nós nos colocarmos debaixo da bênção de Deus, a prosperidade é certa. Então, eu quero dizer nessa oportunidade, Deus abençoou o casamento, Deus abençoou a família, Deus abençoou a relação sexual. E que Deus possa continuar estendendo as suas mãos e concedendo as suas bênçãos para todos nós, em nome de Jesus. Amém.